Boa noite, pessoal. Bom, agora a gente vai dar início à matéria referente à NAP 2, certo? Então, é, a partir daqui, tudo que você estudar é referente à NAP 2, ou a PS, ou a NAF, certo? Bom, a gente já viu, né, as questões de como é que funciona, de forma resumida, claro, né, a ponta do iceberg de o processo, né, de desenvolvimento de software dentro de uma empresa, digamos assim, né, de um software bem, digamos assim, empresarial, né? Então a gente viu que tem várias etapas aí do desenvolvimento de software e também a gente viu, né, alguns diagramas de casos de uso, alguns diagramas de classe, ah, pesquisa sobre diagrama de sequência, diagrama de atividade, etc. Existem também outros diagramas aí, né, mas os que a gente viu aqui na aula são os principais, certo? E esses diagramas UML, né, eles também auxiliam, né, em diversas fases do desenvolvimento de projetos de software, certo? Bom, agora a gente vai dar um passo a mais, né, e aprofundar um pouquinho mais dentro da questão do desenvolvimento de software, que é referente à programação, certo? Bom, eu sei que alguns de vocês, eu acho que em grande maioria não gosta de programar, né, ou não tem muita familiaridade com programação, mas, digamos assim, infelizmente ou felizmente, né, isso daqui é uma parte da disciplina que vai envolver um pouco de programação aí, e é por isso que a gente teve uma revisão, né, rápida no início do semestre sobre orientação a objetos, né? Porque tudo que a gente vai ver aqui a gente tem que ter um conceito de orientação a objetos bem, digamos assim, já bem maduro, né, dentro da nossa cabeça. A gente tem que entender as coisas já de uma maneira bem branda aí, pelo menos, né, para a gente conseguir também entender a questão dos padrões de projetos. Então, vai o aviso aqui para quem ainda tem muita dificuldade. Eu sugiro, antes de começar, né, efetivamente a matéria da NAP 2, dar uma estudada na revisão de orientação a objetos, né, que eu botei no início do semestre aí. Tudo bem? Certo? Bom, então vamos lá. Bom, e como é que são, né, padrões de projeto e qual a origem disso? Bom, gente, antigamente, né, há pouco tempo atrás, digamos assim, quando teve, né, a questão do surgimento dos processos de software, de desenvolvimento de software, né, quando se criou tentou-se criar padronizações, né, dentro desse processo, a gente viu que tem vários problemas na questão do desenvolvimento. Quando eu falo desenvolvimento, é quando tá tudo documentado, o programador ele vai sentar para começar a mexer em código, né? E dentro desse processo percebeu-se que tinha vários problemas dentro da codificação de sistemas, né? E quando eu falo isso dentro da codificação orientada a objetos, certo? É do paradigma orientado a objetos. Então, ah, acesso a dados, né? Teve problema de acesso a dados, problemas de concorrência, principalmente em soluções de sistemas onde tem vários clientes utilizando ao mesmo tempo, né? Para sistemas web, né? Sistemas que utilizam a internet, né? Que existem vários clientes, né? Acessando o mesmo servidor, enfim. Ah, questão também de criação de objetos dentro de um sistema, né? Como é que vai ser estruturada a questão dos objetos? O que os objetos vão ter em sua estrutura? Como é que vai funcionar tal coisa, né? Como esses objetos vão se comportar entre si e com outros objetos diferentes deles, né? Então, percebeu-se que durante essa fase de desenvolvimento tinha vários problemas em relação a tudo isso que eu falei, né? E com isso, precisou-se criar, digamos assim, padronização dentro da programação, né? Essas padronizações, justamente, elas visam melhorar a questão de desenvolvimento. Ou seja, padronizando o seu código ele fica mais legível, ele fica mais reutilizável, né? Reutilizável é uma palavra-chave aí. Ele fica melhor, né? Para ser, digamos assim, receber manutenção, né? Então, é, começou-se a perceber que precisaria, né, de uma padronização dessas soluções. Bom, então é aí que essa padronização, né, na história aí, né, na questão de desenvolvimento de software, ele foi idealizado
por quatro caras aí, né, dentro de um livro que eles criaram. Esses caras são conhecidos como GOF, G-O-F, ou Gang of Four, né, dentro da literatura, que é a Gangue dos Quatro, né, traduzindo para português. E eles criaram o livro, né, escreveram um livro chamado Design Patterns Elements of Reusable Object-Oriented Software, né? Então, no caso, o livro se chama Padrões de Projetos, elementos reusáveis, né, de softwares orientados a objetos, né? Então esses caras aí, aí no slide, eles criaram esse livro aí, eles idealizaram, né? Os padrões de projetos ficaram famosos por causa do livro desses caras. Então, o que que tinha nesse livro? Bom, esse livro, eles basicamente criaram não, né? Através da experiência, né, e da pesquisa deles, eles idealizaram padrões que poderiam ser utilizados dentro do desenvolvimento de software. Quando eu falo de desenvolvimento, é na questão da programação, né, do software. E esses padrões, quando você utiliza eles para determinadas coisas, eles trazem algumas vantagens, né? E dentro dessas vantagens, o principal foco delas é justamente a reutilização. Ou seja, como vocês viram em programação básica, a gente escreve. Por que a gente escreve funções? Porque a gente escreve métodos dentro do nosso código. Porque os métodos são trechos de código onde basicamente você pode utilizar eles em várias outras partes do código, né? Sem precisar reescrever tudinho de novo, né? Você só chama o nome do método e ele dispara lá a hora que o código passa por ele, né? Bom, basicamente os padrões de projeto são isso. Eles são, digamos assim, uma metáfora dos métodos, né? São uma abstração maior. Ou seja, são padrões que você vai utilizar dentro do seu software, onde esses padrões eles vão trazer vantagens para ele, dependendo do que você quer fazer, né? Só que no escopo maior, né? Não apenas em chamar um método e ele vai executar ele. É no escopo maior de criação de objetos, de estruturação de classes, enfim, é um monte de coisa, né? Que os padrões de projetos eles trazem aí de vantagem. Mas lembrando que o foco é sempre a reutilização do seu código, né? Bom, uma última fonte, gente, é onde vocês podem consultar esse padrão de projetos. Assim como vocês não vão saber, eu também não vou saber todos, né, de cabeça. Então, é sempre bom quando a gente estiver programando ou se a gente estiver utilizando alguma técnica ou padrão de projeto, a gente consultar, né, em algum lugar. Uma última fonte que você pode utilizar é o Wikipedia, né? Eu recomendo vocês utilizarem o Wikipedia em inglês, onde lá a página dos padrões de projeto de software está bem mais explicado, né? Tá bem mais detalhado. Mas quem não tem familiaridade com a língua inglesa, vocês podem mesmo consultar também o Wikipedia em português, que lá também tem um material bem também detalhado, mas menos detalhado que o inglês, né? Mas mesmo assim é um material de ótima qualidade que tem lá, certo? Também chequem quando vocês forem lá no Wikipedia, chequem as referências, né? Nas referências também tem outros materiais lá que são muito bons para vocês consultarem o que cada padrão de projeto faz, certo? Uma dica quando vocês forem estudar padrões de projeto é justamente se ligar no nome do padrão, né? O nome do padrão, que claro, está em inglês, mas assim, quem tiver uma pequena noção já, você consegue meio que traduzir do inglês para o português e traduzindo você consegue mais ou menos identificar o que aquele padrão vai fazer, né? Por exemplo, a gente vai ver o padrão singleton, né? Padrão singleton. Single em inglês significa singular, apenas um, né? Ou que existe apenas aquele objeto, né? Então, o que que esse padrão ele se propõe a fazer? Esse padrão ele garante que um objeto vai existir apenas uma instância dele, né? E durante a execução do programa não pode existir mais de uma instância de um determinado objeto. Esse que o padrão singleton traz como vantagem, né? Eu vou mostrar aos poucos para vocês alguns padrões aí, né, utilizando o NetBeans, né, para a gente programar, e também o Lucidchart de shards para a gente fazer diagramas de classes referentes a esses padrões, certo? Bom, quando vocês forem também consultar, né, o material na literatura, vocês vão ver que basicamente cada padrão ele tem quatro características aí. Primeiro, o nome dele, né?
O segundo é o problema que ele vai resolver. O terceiro, né, é a solução, ou seja, você vai ver o problema, eu quero fazer isso com o meu código, eu quero que exista apenas uma instância de um determinado objeto no meu código. Então, qual vai ser a solução oferecida pelo padrão? No caso, o singleton, né? A solução dele vai ser utilizar uma instância estática daquela classe, né? Digamos assim. Então, e qual vai ser a consequência disso, né? Apesar de os padrões eles trazerem vantagens, existem algumas consequências que eles trazem. Então, no caso, desvantagens e limitações. Se eu, por exemplo, utilizando o padrão singleton, que vocês vão ver mais para frente, né? Não se liguem muito nisso agora, mas eu fizer com que apenas exista uma instância de um objeto, então, qual vai ser a consequência disso? De repente, às vezes, podem existir vários acessos a esse determinado objeto e pode haver problema de concorrência, né? E esse problema de concorrência eu preciso tratar de alguma outra forma, tudo bem? Então, vocês têm sempre essas quatro características aí de cada padrão, certo? Então, vale a pena dar uma olhada dependendo do padrão que você vai utilizar, certo? Bom, dentro da questão dos padrões de projeto, gente, existem aí três grandes grupos, né, desses padrões. Esses grupos, basicamente, eles separam pelo que esses padrões vão fazer. No caso, padrões de criação. O singleton, ele está dentro desse padrão de criação, né? O que esse padrão de criação faz? Padrão de criação, eles controlam a questão da criação dos objetos. Como é que os objetos vão ser criados, como é que eles vão ser fabricados dentro do seu código. Quando um determinado objeto for criado, vai existir apenas uma instância daquele objeto, né? Vai existir várias instâncias daquele objeto, vai existir um determinado número limitado de instâncias, né? Como é que vai ser criado aquele objeto? Então, os padrões de criação são relativos à criação de objetos, certo? Existem também os padrões estruturais, né? Os padrões estruturais, eles trabalham mais de como vai ser feito os dados dentro daqueles objetos, né, ou classes. Ou seja, quando eu criar um objeto, ele pode herdar quais classes, né? Ele pode herdar quais outros objetos aí? Ele pode encapsular o quê? Ele vai ser estruturado como, né? Então, os padrões estruturais eles controlam esse processo de como um objeto vai ser montado, né? O que que vai existir dentro dessa montagem, no caso, o que que vai ser herdado, né, de outras classes aí. Então esses padrões estruturais eles flexibilizam e também padronizam bastante como é que vai ser feito esse tipo de coisa, né? E também existe o padrão de comportamento. O que que faz os padrões de comportamento? O padrão de comportamento eles controlam a comunicação entre classes ou objetos. Ou seja, você cria um objeto A e tem um objeto B. Como é que esses dois vão se comunicar ou como é que eles vão conversar, né? Vai ter comunicação entre eles. Um objeto A ele vai poder se comunicar com um objeto B e outras instâncias desse objeto B, ou quando ele se comunica apenas com essa instância do objeto B, ele não pode mais se comunicar com outros, né? Então, esse tipo de comunicação, esse tipo de interação entre os objetos, os padrões de comportamento que vão, né, trabalhar com esse tipo de coisa. Então, quando você estiver batendo com algum problema dentro dessa questão, você pode recorrer aos padrões de comportamento, certo? Os próximos dois slides, no caso a classificação e o relacionamento dos padrões, eu deixei aqui justamente para você utilizar depois, né, como consulta rápida, assim, qual padrão a recorrer, dependendo do problema que você tiver, certo? Existem aí duas tabelas, né, que divide, no caso, os grupos lá de padrões, né? Existe a tabela oficial, né, que é presente no livro da Gangue dos Quatro, né, que no caso eles separam aqui, ó, padrões de criação, padrões de estrutura e padrões de comportamento, né? Padrões de criação, estrutura e comportamento, eles subdividem, né, em dois grupos, classe e objeto, né? Para quem não se lembra, classe, no caso, é as classes que a gente cria, né, lá no... Por exemplo, utilizando o NetBeans, a gente clica o botão direito lá no pacote, cria uma nova classe Java, né? Essas classes que a gente escreve o código lá dentro são referentes, né, a esse quadradinho bem aqui, ou seja, essa linha aqui um pouco mais clara, né?
E os objetos, na verdade, o que que os objetos são? Os objetos são instâncias de uma classe, ou seja, você cria uma classe e a partir daquela classe você vai criar um objeto daquela classe para poder utilizar eles, né? E a partir desse escopo de objeto, você pode utilizar também esses padrões aqui, tanto de criação, estrutura ou comportamento, certo? Então, vocês podem utilizar mais para frente, quando começar a falar dos padrões em específico, né? Essa tabela aqui, né, para consultar, né, o que que aonde cada padrão vai se encaixar, certo? Existe também um outro livro do Steven Metzger, né, que também ele fala sobre padrões de projetos, mas só que é voltado exclusivamente para Java, né? Mas também assim, gente, isso daqui não diferencia muito, né, da questão dos padrões de projetos falados pela Gangue dos Quatro, né? A Gangue dos Quatro eles falam de uma maneira mais abstraída, sem se ligar muito à questão da programação, né, à questão de código. Mas o Steven Metzger ele lançou um livro chamado Padrões de Projeto em Java, ou Design Patterns em Java, né, onde ele também põe um quadro mais, digamos assim, referente, né, para a linguagem Java. Então vocês podem perceber que vários desses padrões também eles estão aqui, né, na tabela da Gangue dos Quatro, certo? Então isso daqui é mais para vocês se guiarem quando forem utilizar Java, se estiverem mais familiarizados com Java. Então qualquer um desses daqui é aceito, né? Vocês utilizem o que vocês acharem mais conveniente para vocês. E esse último slide aqui dessa aula, né? Eu botei no caso o relacionamento dos padrões. Essa figura aqui é presente no livro da Gangue dos Quatro, né? Do Design Patterns. E no caso, como é que funciona? Vai existir todos esses padrões bem aqui, né? Então, as setinhas pretas, né, que estão com até uma setinha preta cheia aqui, né? No caso, indica que um padrão ele pode utilizar este outro padrão quando você for implementar, né, essa solução aqui. Digamos que você vai implementar o padrão interpreter ou interpretador. Dentro do padrão interpretador, você pode utilizar juntamente com o padrão visitor, iterator, né, composite, enfim, você pode escolher aí qual padrão utilizar juntamente com o interpreter, que eles vão ter uma sinergia, né, dentro da execução do seu código. Já a linha tracejada vermelha indica quais padrões têm vantagens, né, parecidas, né? Então, por exemplo, o padrão strategy e o padrão state, eles vão ter vantagens parecidas. Então, dependendo da solução que você utilizar, esses dois padrões eles podem, né, se encaixar no problema que você quer resolver. Aí você vai consultar apenas detalhes, né, do que cada um faz especificamente. Aí você vai escolher, né, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, o padrão strategy ele é semelhante ao padrão build, é semelhante ao padrão flyweight, semelhante ao padrão state, e o state é semelhante ao padrão bridge, enfim, etc. Certo? E a linha tracejada azul, né, indica que esses padrões eles podem ser combinados, né, para, digamos assim, potencializar, né, no caso, as vantagens que ele pode resolver para aquele problema. Então, depende muito, no caso, do que você vai fazer, da solução que você vai implementar para utilizar determinados padrões, né? Então, vocês podem utilizar esse diagrama aqui de relacionamento dos padrões para ter mais ou menos uma ideia de quais padrões eles interagem entre si, quais são parecidos, né? Para você consultar depois, né, qual é melhor para implementar para a sua solução, certo? Dependendo do tempo que nós tivermos, a gente vai conseguir, no caso, explicar, né, basicamente todos os padrões, ou eu vou explicando, né, os mais importantes, justamente porque eu quero mostrar o diagrama de classe que eu posso fazer para representar a solução de cada padrão e também, além da diagrama de classe, a implementação em Java no NetBeans, né? Então, a nossa aula termina por aqui, mas eu peço o seguinte: na próxima aula, por favor, já deixem preparado, né, o NetBeans com o código de vocês aberto, lá tudo bonitinho já para criar classes e programar, certo? Bom, então por hoje é isso. Preparem aí para a próxima aula as ferramentas, né? Tanto do Seed quanto do NetBeans. E
boa noite. A gente vai começar na próxima aula já falando, né, de cada padrãozinho desse aí. Tudo bem? Boa noite e obrigado.